Sabe quando a gente tem uma ideia genial, mas ela se perde no meio do caminho? A gente tenta explicar, gesticula, mas a mensagem parece que não chega como deveria. É uma frustração que todo mundo conhece. Mas e se o problema não for a mensagem em si, mas a falta de um mapa? Essa imagem aqui, né, ela captura bem essa sensação, um borrão de movimento, de informação. E a pergunta que fica é, no meio dessa correria toda, será que a nossa intenção original sobrevive à viagem? Ela chega do outro lado sem nenhuma distorção? Então, o ponto central na maioria das vezes não é falar mais alto ou usar palavras difíceis. O problema é que a nossa comunicação, às vezes, parece um barquinho à deriva, sem um norte, sem uma direção. A solução, então, não está no volume da voz, mas sim na navegação. Certo, então vamos mergulhar nisso. E se a gente tivesse uma ferramenta para nos guiar? Uma espécie de bússola para nossa linguagem, sabe? Algo que ajudasse a gente a sair desse nevoeiro da ambiguidade e chegar no porto seguro do entendimento. É essa ideia que a gente vai explorar agora. E olha ela aí a nossa ferramenta, a bússola da clareza e precisão. O mais legal é que ela não aponta para o norte geográfico, claro, mas para o norte da compreensão mútua. E ela funciona com base em dois princípios que se completam, mas que são bem diferentes um do outro. Para usar bem qualquer bússola, a gente precisa entender seus pontos cardeais, né? A nossa tem dois que são fundamentais e que muitas vezes a gente até confunde, mas não são a mesma coisa: clareza e precisão. Entender a diferença entre eles é o primeiro passo de tudo. Primeiro, vamos falar de clareza. Pensa nela como se fosse uma ponte muito bem construída. Uma linguagem clara é aquela que deixa a ideia passar de uma mente para outra sem nenhum obstáculo. O foco aqui é ser entendido de primeira, sem esforço. Agora, a precisão. Se a clareza é a ponte, a precisão é a planta de engenharia por trás dela. É usar a linguagem para descrever o mundo como ele é, com fidelidade, com medidas, dados, fatos concretos. Aqui, o foco é ser exato, é corresponder à realidade. Então, o ponto crucial é este. Clareza garante que a mensagem seja recebida. Já a precisão garante que a mensagem recebida seja a mensagem correta. É totalmente possível ser claro, mas ao mesmo tempo ser impreciso. O grande desafio é conseguir juntar os dois. Ok. Já entendemos a teoria e os dois eixos da nossa bússola. Mas como é que ela funciona na prática? O que faz ela gerar? Bom, são 3 regras bem diretas que guiam o funcionamento dela. Essas aqui são as engrenagens da nossa bússola. Primeiro, uma gramática sólida, que é a estrutura de tudo. Segundo, usar um vocabulário que todo mundo entenda do mesmo jeito, sem margem para dupla interpretação. E terceiro, sempre que der, trocar o que é vago pelo que é mensurável. Pode parecer o básico, né? E é. Mas é o alicerce. Uma frase mal estruturada é como um código de programação com erro. Simplesmente não vai funcionar. A gramática correta garante que a mensagem seja processada de forma lógica. Aquilo que soa óbvio dentro de uma bolha pode ser totalmente confuso para quem está de fora. Essa regra é sobre ter empatia, escolher palavras que signifiquem a mesma coisa para todas as pessoas na conversa, evitando jargões ou termos com vários sentidos. E é aqui que a precisão entra em campo com tudo. É a regra que nos desafia a abandonar adjetivos subjetivos como grande, longe ou rápido e simplesmente colocar números no lugar. Se algo pode ser medido, a comunicação fica muito melhor com a medida. Vamos para um exemplo prático para tudo isso ficar bem claro. Pega a frase alguém andou. Gramaticalmente, tá perfeita. É super clara, todo mundo entende a ação de andar, mas na prática, que informação essa frase realmente nos passa? E o que é interessante aqui é o que não foi dito. Andou para onde? Por quanto tempo? Que distância? A que velocidade? Essa afirmação é só um rascunho, claro bastante para a gente entender o esboço, mas totalmente imprecisa nos detalhes. E isso nos leva à grande questão por trás de tudo isso. Por que, afinal, essa busca pela precisão é tão importante? Porque ela nos tira de um estado de observação superficial e nos leva para um estado de conhecimento de verdade. Essa frase resume a ideia de um jeito brilhante. Ser objetivo é relatar o que se vê sem criar um viés pessoal, o que já é excelente. Mas ser exato é fornecer as coordenadas, a escala, é tirar uma foto nítida da realidade. Voltando ao nosso exemplo, a fonte nos dá a chave. A frase
Alguém andou só ganha vida e utilidade quando a gente adiciona os dados. Uma pessoa andou 5 quilômetros em direção ao norte em 50 minutos. Agora sim, agora a gente tem uma informação completa, uma informação útil. No fim das contas, a jornada que a gente está propondo é essa: sair de uma comunicação que se parece com a primeira imagem, um borrão em alta velocidade sem destino certo, para chegar na comunicação da segunda imagem, um caminho claro, com rotas definidas, onde a mensagem chega exatamente onde deveria chegar. E tudo isso nos deixa com um pensamento final para levar daqui. Na correria do dia a dia, será que o nosso esforço para comunicar se contenta só em ser claro? Ou será que ele busca ativamente ser exato? Fica a reflexão. Quão nítida é a imagem que as nossas palavras pintam no mundo?